Bom dia, meus amores. Como a tia Welly disse para vocês agora, nós vamos caminhar com o nosso conteúdo em videoaulas, tá bom? Eu preciso que vocês acompanhem as aulas que a tia Welly vai fazer através dos livros de vocês, tá? Então, livrinho na mão, marca texto, que vai ajudar bastante. No próximo vídeo, a tia Welly fará as correções do que eu vou explicar agora para vocês, tá bom? E eu vou pedir uma coisa. A Tia Welly vai mostrar para vocês que agora em geografia, vou trabalhar geografia com vocês agora. E que agora em geografia, nós vamos começar lá no nosso capítulo 2. Mas não quero ninguém preocupado com o que tá lá atrás, porque eu também vou fazer videoaulas voltando lá e fazendo as correções das atividades que ficaram lá atrás, tá bom? Vamos lá. Vamos começar aqui. Quero mostrar para vocês onde que eu quero que vocês acompanhem, ó, igualzinho em sala de aula quando eu peço para abrir o livro. Quero que vocês observem isso aqui, ó, é a capa do capítulo 2 do livro de geografia, tá bom? Bem aqui na capa do capítulo 2 tá escrito assim, ó, para entendermos os mapas. Então, a gente já sabe que a gente vai conhecer melhor esse instrumento, que é o mapa, tá? Só que aqui eu quero que vocês observem algumas coisas. Bem aqui nós temos o mapa do tesouro, mas nós temos também outros instrumentos de localização. Não só esse mapa do tesouro aqui com essa rosa dos ventos e os desenhos, não. Nós temos outros instrumentos de localização aqui, que é essa luneta, essa bússola. Mas por que a tia Welly está mostrando isso para vocês? Sabe por quê? É porque a luneta, a bússola são instrumentos de localização. Mas hoje, nos dias atuais, o que a gente mais usa, todo mundo já sabe, né? E todo mundo conhece, que é um GPS. E eles funcionam através dos satélites. Então, assim, hoje os nossos instrumentos de localização são bastante tecnológicos, sabia? E eles foram evoluindo. Mas já que eu tenho essa tecnologia toda, será que é importante eu entender sobre os mapas? É claro que é importante, sabia? E é isso que eu vou mostrar para vocês, que os mapas, eles têm alguns elementos informativos que nos ajudam a fazer a leitura de qualquer mapa que você olhar, sabia? A partir dos elementos informativos de um mapa, você consegue entender o que esse mapa tá tentando te comunicar ali, tá? Então é isso, a tia Welly vai pontuar com vocês alguns desses elementos que é bem importante para a leitura de mapas, tá? Então vamos lá. Deixa a tia Welly dizer uma coisa interessante com vocês, observem só. Bem aqui, ó, bem aqui na página 34, a página seguinte, a capa. Bem aqui na página 34, nós temos um mapa bem antigo. Aqui na legenda dele tá dizendo assim que tá dizendo que ele é do século XVIII. É um mapa bem antigo, mas que mostra o nosso... Mas é um mapa mundi que mostra os nossos continentes. Se a gente observar bem, ó, facilmente a gente encontra o Brasil. Mas logo embaixo, da mesma forma, representando os nossos continentes e os nossos oceanos, nós temos outro mapa com aspectos muito mais reais do que esse que é um desenho gráfico, com aspectos muito mais reais. O mapa, a imagem 2 aqui, ó, o que ela tá dizendo para vocês? A mesma coisa que a imagem de cima tá dizendo, mas com uma tecnologia bem maior, porque esse embaixo foi feito com satélites, foram imagens capturadas por satélites. Então, assim, o que nós temos hoje em dia é muito mais tecnológico, só que a gente tem que pensar no quanto isso evoluiu. Os povos antigos, eles também tinham essa necessidade de se localizarem, e eles faziam isso, eles se orientavam, se localizavam a partir da observação das estrelas. E aí os anos foram passando, foram construindo os mapas, foram evoluindo, e hoje, ó, onde nós estamos, né? Com a nossa tecnologia toda via satélite, tá bom? Como vocês já são habituados com GPS, e a tia Welly falou para vocês do Google Earth já. Então nós temos uma forma bem tecnológica de aprender sobre os mapas hoje em dia, tá bom? O que a tia Welly quer começar falando com vocês? Olha só, o título número 1 aqui do nosso livro fala assim, ó, elementos da cartografia.
Primeira coisa é descobrir o que é esse nome, né? Cartografia. Não tem segredo, tá bom? Tia Welles fez um slide que ajuda a gente a visualizar melhor. E se vocês quiserem voltar, vocês conseguem no vídeo de vocês. Quer ver? Deixa eu só achar um ângulo aqui que vai ficar legal. Vamos lá. Aqui. Olha só. O que eu quero que vocês entendam como cartografia? Cartografia é uma ciência que ela estuda, que ela analisa, que ela produz os mapas, principalmente os mapas, tá bom? Sempre quando você ouvir falando em cartografias, que você lembre de mapas, tá? Que é essa ciência que estuda os mapas. Mas aí pensar assim, nossa, por que será que a gente precisa de uma ciência para poder estudar os mapas, para poder produzir os mapas? A Tia Welles vai dizer agora para vocês por que é. Nós não temos só um tipo de mapa, igual o planisfério que a gente conhece, representando nossos oceanos e os nossos continentes. Nós não temos só um tipo de mapa igual a esses que estão representando nosso país, o nosso estado. Nós temos vários tipos de mapas, por isso da importância de aprender a fazer a leitura de um mapa. Nós temos mapas que representam apenas o relevo de um determinado local. Nós temos mapas que representam apenas o clima, outros que representam a densidade demográfica, que é a quantidade de pessoas que está em um determinado local. Outros que representam a produção econômica, a economia de determinado local também. Então, como nós temos vários mapas, são vários mesmo, nós temos que aprender a fazer a leitura desses mapas, tá bom? E aí a Tia Welles vai mostrar para vocês, pontuar com vocês cada elemento importante nisso. Bem aqui na página 35, nós temos, olha só, dá uma olhada. Nós temos um mapa do Brasil. Esse mapa do Brasil aqui, ó, tá com os elementos dele completinho. Esse mapa do Brasil, ele tem um título. Então, eu sei do que se trata esse mapa, porque o título dele tá me contando o assunto. Olha só, tá dizendo assim, Brasil, divisão regional. Eu sei, então, que esse mapa quer me informar sobre as divisões do nosso país, que é gigantesco. Nós temos também, com muita importância aqui, ó, a Rosa dos Ventos. Tá me dizendo onde fica o norte do meu país, o sul do meu país. Nós temos as legendas. Nem sempre, gente, as legendas são representadas apenas por cores. Aqui, cada região tá representada por uma cor. Por exemplo, a nossa região que nós moramos aqui, ó, o nosso estado de Goiás, está na região centro-oeste, representado por uma cor aqui na legenda. Mas as legendas também, elas têm símbolos, tá? Tem desenhozinhos ali, tem alguns símbolos que demonstram o que tem aqui dentro desse mapa, tá bom? Essa nossa legenda aqui, ó, tem só os limites. Depois das cores, demonstrando as regiões, tem o tracejado dos limites. O que é os limites? São as fronteiras do nosso país com os outros países que fazem fronteiras, ou do nosso país com o litoral. E também entre os estados, tá? Delimitando cada um dos estados nossos. Outra coisa importantíssima, a Tia Welles já disse para vocês. Olha só, um mapa, ele é uma representação, representação reduzida da realidade de um determinado local. Então, o que acontece? Para eu poder conseguir fazer essa representação reduzida, eu faço isso em forma de escala, tá bom? Então, as escalas, a Tia Welles já mostrou para vocês. Ela trabalha com um númerozinho que é o número de representação e o outro que é o número real, tá? A distância real. Então, isso eu chamo de escala. Também tenho as fontes, olha só. Um mapa tem que ter uma fonte, tem que dizer quem me deu essas informações que estão aqui. No caso do nosso mapa do Brasil, foi o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que chama IBGE, tá? Então, vamos lá. Só lembrando aqui com a Tia Welles, o que a gente precisa de mais importante, o que a gente precisa de ter nos mapas para que a gente consiga fazer essa leitura? A gente precisa de um título,
A gente precisa de orientação, e a mais usada é a Rosa dos Ventos. A gente precisa de legendas, a gente precisa de escala e de fonte. Quando nós temos na nossa frente um mapa que não tem essas informações, fica difícil para que a gente faça essa leitura, tá? Tia Lelis vai mostrar um exemplo aqui para vocês. Olha só, eu tenho um mapa aqui, eu sei que ele é um mapa do Brasil, porque a gente já conhece o desenho em formato do nosso país, tem as limitações entre os estados, mas o meu mapa ele não tem um título, então eu não sei dizer se ele é um mapa que quer me informar sobre economia, sobre densidade demográfica. Eu não sei o que esse mapa quer me informar, porque o título ele revela o assunto do mapa, então tá faltando informação aqui. Tá faltando também a nossa orientação da Rosa dos Ventos, para me dizer onde está o norte, onde está o sul, onde está o leste, onde está o oeste. Tá faltando também uma legenda. Meu mapa tá divididinho em cores. Olha, minha região, as minhas regiões estão divididas em cores, mas eu não sei, eu não tenho uma legenda para poder me explicar melhor sobre isso. Não tem escala também e também não tem fonte. Então, quando falta esses elementos informativos, eu não consigo fazer uma leitura do que o mapa quer comunicar, tá? Para vocês perceberem a importância disso, porque no decorrer das atividades nós vamos ter outros mapas e aprender que quando a gente tem esse conhecimento, a gente consegue fazer a leitura desses mapas, tá bom? Quando a tia Welis for corrigindo as atividades, a gente vai tirando nossas dúvidas. Primeira coisa, eu queria pontuar isso com vocês. Nós vamos trabalhar cada um desses elementos separadinhos. Então, principalmente nos próximas páginas, principalmente a Rosa dos Ventos, a escala, tá bom? E fazendo as atividades a gente consegue tirar nossas dúvidas, tá? Beijinho, até mais!